Então, a gente vai estar entrando na parte de termoquímica, que é um assunto super quente para os vestibulares, né? Por que que a termoquímica é um assunto que os vestibulares, de maneira geral, gostam? Porque ele envolve o conceito, a discussão de energia, né? Sobretudo, não da discussão da energia em si, né? Mas a discussão de uma forma de você transformar a energia. Então, a termoquímica vai discutir os processos químicos e a sua relação com o calor, especificamente com o calor. A gente vai discutir o calor que uma reação química pode liberar e o calor que uma reação química pode absorver. Sobretudo, como é que a gente calcula esse calor? Né? As questões de termoquímica giram em torno dessa situação. Vai te dar uma reação química, vai pedir para você calcular um calor liberado por uma certa quantidade de combustível, ou uma reação que absorve calor, enfim. Tá? Ou seja, o calor ele vai passar agora a ser tratado como, de maneira bem resumida, né? Ou o calor vai ser um produto da reação, as reações que liberam calor, ou o calor vai ser um reagente, entre aspas, né? Uma espécie, uma coisa que precisa ser usada para poder fazer a reação acontecer. A termoquímica também é um assunto que vai voltar à discussão quando a gente for falar de equilíbrios. Na parte finalzinha do curso, né? A gente vai discutir a parte de equilíbrios químicos, e aí a gente volta a discutir a termoquímica, por quê? Porque temperatura é um fator que desloca equilíbrio, né? E quando você tira calor de um sistema, ou fornece calor para um sistema, ele acaba respondendo a isso. Então, a termoquímica é um assunto importante pelas questões em si, né, do assunto, e as suas relações com a parte de equilíbrio também. Beleza? Bom, como é que a gente vai trabalhar? Vamos aqui. O assunto é bem rápido, em termos de teoria. A gente discutiu o que é variação de entalpia, né, que é o calor da reação. Na verdade, a gente vai trabalhar com entalpia ou variação de entalpia, né? O que é isso? E as técnicas que a gente usa para poder fazer esse cálculo. Nós vamos perceber que os exercícios de vestibular, eles trabalham com 3 linhas de atuação. Então, a técnica que você vai usar vai depender das informações que o exercício te dá, né? A gente vai trabalhar com a entalpia de formação, que é o cálculo do ΔH, digamos assim, tradicional. Lei de Hess, que é um assunto que o Enem especificamente gosta bastante, e entalpia de ligação, que cai menos. Energia de ligação ou entalpia de ligação. Vai depender da informação que o cara te der. Então, dependendo do que ele vai te dar, você vai usar uma técnica. Então, o que a gente vai fazer hoje é discutir essas técnicas, tá? E daí, na outra aula, no outro encontro, a gente pega os exercícios de sala, que tem bastante coisa legal para discutir, tá? O Enem, nos últimos anos, nos últimos 4, 5 anos, tem trazido questões complexas do assunto. Eles têm seguido uma tendência de pegar questões chatas de termoquímica, né? Inclusive, eu separei algumas delas para a gente poder fazer nos exercícios, e vocês vão ver o grau de dificuldade. Elas são bem complicadas, com bastante conta, tá bom? Bom, mas a gente vai discutindo aí durante as coisas. Bom, vamos falar um pouquinho sobre entalpia. E para falar de entalpia, antes de falar de ΔH, né, vamos tentar associar entalpia a uma coisa que a gente já conhece bem. Porque se eu entrar com o conceito de entalpia do jeito que ele é um pouco mais difícil de entender. Então, eu gosto muito de explicar a entalpia falando de estado físico. Nós sabemos que para você fazer uma substância mudar de estado, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, enfim, as mudanças de fase de maneira geral, a gente precisa fornecer energia ou tirar energia. Por que isso acontece? Porque o que diferencia basicamente os estados é a agregação das partículas, né? O quão elas estão agregadas, o quanto elas estão organizadas, porque tem essa questão da entropia, que a gente vai também falar um pouquinho sobre isso. Vamos ver como é que a gente consegue inserir esse assunto aqui. Mas o fato é o seguinte, o que governa tudo isso é a interação molecular. Então, no estado gasoso, por exemplo, a gente já não tem mais interação molecular. Já no estado sólido, no estado líquido, a gente encontra as interações moleculares, né,
no estado sólido e líquido são bem intensas, e já no estado gasoso você não tem. Então, quando eu dou energia ou tiro energia, tudo isso muda. Né? Por isso que quando eu aqueço um sólido, ele funde. Quando eu resfrio um líquido, ele congela. E assim por diante. Então, a gente vai, de maneira geral, atribuir aos estados físicos uma quantidade de energia lá dentro, que o sistema tem. As moléculas têm energia de agitação, elas têm uma energia potencial. Então, a gente vai dizer o seguinte, ó. Vamos escrever assim, ó. Todo sistema possui um conteúdo energético associado. Tá, e esse conteúdo energético, ele existe por basicamente duas questões. Primeira, as moléculas têm velocidade, então tem um movimento molecular. Certo? E tem também aqui, gente, uma coisa que a gente não pode esquecer, que é uma energia de interação. A gente já estudou eletricidade lá na física, e a gente sabe que cargas elétricas, quando se aproximam, tem uma energia associada a isso. Então, se a gente pensar que átomos, que as moléculas são feitas por átomos, e que os átomos são feitos por prótons, nêutrons, elétrons, né? E os prótons e elétrons têm cargas, então eu tenho uma energia associada a interações. Moleculares. E aí, assim, gente, como a nossa ideia é trabalhar conceito, né? A gente não vai entrar muito nos meandros da coisa. O que, que você pode guardar na tua cabeça para entender essa energia de interação? Porque a energia de movimento é mais fácil da gente entender, porque ela tem a ver com velocidade, tem a ver com temperatura, energia cinética, né? Então as moléculas podem estar mais ou menos agitadas. Mas tem essa questão da energia de interação que é mais difícil de entender. A gente pode fazer uma comparação com essa energia de interação pensando numa energia potencial, tá? Só que a coisa funciona assim. Quanto maiores são as interações, menor é essa energia da interação. Eu estou chamando de energia da interação, tá? Mas pode ser, você pode chamar de energia potencial também. Então, então o que, que a gente vai pensando, né? À medida que você vai pensando, né? Comparando os estados sólido, líquido, gasoso, né? Como o estado sólido como sendo de maior energia, de maior organização. Então, as moléculas têm bastante interação. Então, ali a energia é baixa. Já no estado gasoso, as moléculas têm grande movimentação e têm pouquíssima interação molecular, praticamente zero. Então, o estado gasoso, por si só, já é um estado de mais alta energia. Tá? Essa energia que está associada ao sistema, ela vai ser chamada de entalpia. Então, a gente vai falar assim, olha, o estado sólido tem uma entalpia. O estado líquido tem uma entalpia. O estado gasoso tem uma entalpia. Tá? É impossível a gente medir quanto tem de energia num sistema. Diretamente você não consegue medir, você não tem nenhum aparelho que meça isso. Mas você consegue medir as variações de energia. E é aí que está a termoquímica. A termoquímica, ela está preocupada em medir as variações. Toda vez que um sistema muda, aqui nós estamos falando de uma mudança de estado, né? Uma mudança de estado. Mas não deixa de ser uma mudança, um fenômeno físico. Mas há uma mudança de entalpia.
O simples fato de você mudar de estado já faz acontecer uma mudança. Agora, você imagina numa reação química, né? Se numa mudança de estado há uma mudança na entalpia, que dirá numa reação química? Nós vamos descobrir que numa reação eu também consigo calcular essa mudança, tá? Beleza? Até aqui tranquilo? Olha, vamos trocar aqui o slide. Ó. Aqui a gente, então, já vai começar a introduzir o termo entalpia e variação de entalpia. Tá? Ó, aqui a gente representa de uma maneira bem simples, né? Bem rudimentar, como é que a gente escreve a reação. Então, aqui, ó, eu tenho um processo de mudança de estado. Tá? Água líquida vai receber energia, essa energia vem na forma de calor, né? E transforma em água gasosa. Então, gente, para pensar um pouquinho. A entalpia é o conteúdo energético do sistema. Então, vou escrever aqui, ó. Entalpia. Peraí. Entalpia. A gente vai representar a entalpia pela letra H, né? Como está ali no texto. Tá? É o conteúdo energético do sistema. Pronto. Beleza. E variação de entalpia se refere justamente à energia que vai entrar no sistema nesse caso. Né? Essa energia aqui, ó, ela vai ser absorvida e é ela que vai ser o nosso ΔH. É ela que vai ser o nosso ΔH. Né? E aí os ΔHs, gente, eles vão acabar ganhando nomes. Por exemplo, esse ΔH, ele vai ser chamado de ΔH de vaporização. Porque ele está envolvido no processo. Então, você tem entalpia de vaporização, entalpia de fusão, entalpia de solidificação, ou variação de entalpia, né? Variação de entalpia de solidificação, e assim por diante. Tá bom? Beleza? Vamos continuando. Até aqui a gente está usando, né? Repito, uma mudança de estado para entender o conceito. Depois a gente traz isso para as reações químicas, que é o que nos interessa. Tá? Essa variação de entalpia, ela pode ser expressa de maneiras diferentes. Tá? Uma das maneiras que costuma aparecer é na forma de diagramas. Então, deixa eu botar aqui, deixa eu trocar. Ó. Isso aqui é um diagrama de entalpia. O diagrama de entalpia, ele normalmente vem com o eixo Y. A gente vê aqui no eixo Y. Aqui, ó. O eixo Y, energia. Tá? Aqui você tem duas linhas horizontais. Essa linha aqui mais baixa, ó, como ela está mais para a esquerda, ela mostra a entalpia inicial, vamos dizer assim, né, do reagente. A gente vai chamar daqui a pouco de entalpia de reagente. Né? Então, aqui você tem um eixo. Tá? Geralmente, pessoal, esse eixo ele vem em quilojoules por mol ou quilocalorias por mol. Tá? O que a gente vai discutir daqui a pouquinho, eu não vou entrar muito no detalhe agora, mas é o seguinte: como é um conteúdo de energia, você espera, de fato, que ele seja medido ou expresso, né, em joules ou em calorias, ou quilojoule, porque é uma unidade grande, tá? Essa por mol que vem aí embaixo é para que a gente entenda que essa energia, como a gente está associando essa energia a uma substância, né, a energia que está na substância, essa energia é proporcional à quantidade. Né? Basta a gente pensar
nos regimes, né? Se você vai fazer um regime, a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir a quantidade de comida. Diminuindo a quantidade de comida, você está diminuindo o conteúdo calórico. Então, as quantidades de energia, na química, elas vêm expressas às vezes por mol, às vezes elas vêm por grama, geralmente vem por mol, tá? Quando é de combustível, por exemplo, ela pode vir por litro. Isso vai depender, mas geralmente ela vem por mol, tá bom? E depois vocês vão entender por que vir por mol é melhor, tá? Percebemos então que quando há mudança de estado, né, aquela mudança de estado que a gente estava vendo no slide anterior, a água, a gente vai dizer assim, olha, a água líquida absorveu energia para virar água gasosa, tá? A variação de entalpia do processo é dada pela essa diferença aqui, ó. Né? Quanto mais o sistema absorve calor, maior é essa diferença, né? Notem também no gráfico que a entalpia da água gasosa é maior. Isso justifica-se pelo quê? Pelo fato da água ter absorvido energia para virar gasosa. Então, quer dizer, se uma coisa já tinha uma energia guardada dentro dela, né, que é a água líquida, e ela vai absorver mais energia, então ela vai se transformar numa água que tem um conteúdo de energia maior, tá? Beleza? Tudo bem, gente? Isso aqui é uma formulinha, né, que a gente usa para calcular a entalpia. Né? O que o exercício vai fazer, na real? Ele vai te dar esses valores aqui, ó. Ele te fornece esses valores e pede para você calcular o ΔH. Né? Esses valores de entalpia, pessoal, eles já são tabelados. Então, o exercício vai te fornecer... Depois eu vou mostrar a tabela para vocês. O exercício vai te fornecer o valor e vai pedir para você calcular alguma coisa, vai usar o ΔH para alguma coisa, tá? É bem simples. O cuidado que tem que ter aqui são as contas, para não cometer nenhum deslize de continhas, né? Isso vale também para mim, que eu só adoro, né, errar a conta. Tá bom? Tranquilo? Vamos continuar. Vamos seguindo. Peraí. Aqui eu tenho os gráficos, ainda falando de mudanças de estado, tá? De todos os processos que a gente viu no primeiro slide. Tá? Peraí, deixa eu só ver uma coisa aqui. Ah, tá. Não. Volta aqui. Só para a gente discutir, encerrar essa discussão nos estados físicos, ó, para a gente também já ir entendendo algumas coisinhas. Notem o seguinte, para você calcular o ΔH da reação, você vai fazer uma conta, certo? Você vai fazer uma conta de entalpia de produto menos reagente. O que acontece? Quando a reação ou o processo, vamos chamar de processo ainda, né? Quando o processo acontece com absorção de calor, você tem que a entalpia do produto ela é sempre maior que a do reagente. Ó. Então, ó, sólido absorve calor, vira líquido, absorve calor, vira gasoso. Tá? Quando você vai fazer a conta de entalpia de produto menos reagente, o resultado vai dar sempre positivo. Justamente por quê? Porque a entalpia do produto, que é o final, né, é maior que a inicial. Tá? Então, esse tipo de transformação a gente vai chamar de transformação endotérmica. Endotérmicas. Tá? São as reações, os sistemas que absorvem calor. Tá? Daí nós vamos discutir muito essa questão do absorver calor. Opa! Esse absorver calor do quê? De quem? Né? Porque a gente não pode esquecer da termologia, que a gente já encerrou recentemente. Quando um corpo está ganhando calor, tem alguém perdendo esse calor. Né? Quem é que perde para o sistema absorver? Tá? E aí você tem a situação oposta. Né? Nas mudanças de estado, né? Na condensação,
na liquefação, ou na condensação, ou na solidificação. Aqui você tem as transformações exotérmicas. Transformações exotérmicas. Ah, são aquelas que liberam calor. São aquelas que liberam calor. Tá, liberam calor para quem? Para onde vai esse calor? A gente vai discutir também, tá bom? Beleza? Então, resumindo a história, gente, nessa discussão inicial, entalpia é uma energia que está guardada dentro das coisas. Pronto. Guarda dessa maneira. Entalpia é a energia que está guardada dentro das coisas. Quando uma coisa, né, quando eu falo coisa, eu estou dizendo uma substância química, né? Quando uma substância química sofre uma transformação, ela se transforma numa outra coisa que tem uma outra entalpia. É isso que nós temos que ter em mente. Tudo bem? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer isso para o mundo da química. Para o mundo da química. Por quê? Porque quando a gente traz isso para o mundo da química, acontecem algumas confusões, tá? E a gente precisa esclarecer isso antes que aconteça na hora do vamos ver lá. Então o negócio é o seguinte, ó. Como é que funciona esse conceito de energia para uma reação? Né? Porque, gente, uma reação química é diferente de uma mudança de estado. Em que sentido? Na mudança de estado, a gente trabalha com o que molha e o que macete lá. Substância esquenta, varia a temperatura, muda de estado, né? Porque é uma substância só. Ela não está sofrendo um processo químico. Agora, quando você pensa numa reação, então ácido com base, se formando sal e água, ou sei lá, um combustível com oxigênio produzindo CO2 e água, você tem uma mudança na estrutura dos compostos. Então a gente vai olhar para uma reação da seguinte maneira: uma reação, ela é, na verdade, um evento. E como todo evento, ele tem o início e o fim, né? Quando a gente trabalha com a termoquímica, calcular o ΔH é discutir o seguinte: qual é a energia que eu tenho no sistema no estado inicial? Agora, o que eu chamo de sistema no estado inicial? Eu chamo os reagentes. Então, o ácido e a base têm uma energia guardada. Tá? Essa energia guardada é o que a gente vai chamar de entalpia. Aí você mistura os dois. Você mistura os dois. Aqui o ácido e a base desaparecem e se formam ali sal e água. Este sal e esta água possuem uma outra entalpia. E aí é que está a sacada. Houve uma mudança na substância? Houve. Então houve uma mudança na entalpia. É como se desaparecesse uma coisa e surgisse outra com outra energia. É isso. Aí você fala assim, tá, Adam, mas e aí? E aí que para isso acontecer, tem que ter troca de energia. Por quê? Porque uma condição interessante é o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Nas reações, vírgula, temos sempre que a entalpia inicial, vamos começar já a dar os nomes para as coisas, né? A entalpia inicial o que é? É a quantidade de energia que tem nos reagentes. Ela é diferente da entalpia final. E o que é a entalpia final, Dan? É a entalpia ou a energia que existe nos produtos. Então, o negócio é o seguinte: você tem duas possibilidades. Quais são as possibilidades? A primeira possibilidade é a seguinte:
Entalpia de produto, ou final, vamos chamar de final, né? Vamos chamar de final. Entalpia final ser maior que a entalpia inicial. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade seria a entalpia final ser menor que a inicial. E é justamente por isso que tem que ter troca de calor. E a troca de calor, ela vai ser feita com o meio externo, com as vizinhanças. Então, você tem duas situações. Você tem reações que soltam calor para as vizinhanças, e tem reações que absorvem calor das vizinhanças. Tá? Beleza? Qual é a relação que a gente pode fazer com essas possibilidades, né? Ó, vamos pensar um pouquinho. Bom, na primeira possibilidade, se a entalpia final é maior que a inicial, significa que obrigatoriamente o sistema absorve calor. Certo? O sistema tem que absorver calor. Ou seja, o ΔH do sistema é maior que zero. É o sistema endotérmico. Faz sentido, né? Se você quer pegar um reagente e transformar num produto que tem mais energia, você precisa pegar a energia do meio. Tá? Tem muitos alunos que acham que esse tipo de reação não é espontânea. Isso não é verdade. Isto não é verdade. Não é uma reação endotérmica, não é espontânea. Tem reações endotérmicas que ocorrem. A própria evaporação é endotérmica. Tá? A questão dela ser espontânea ou não não tem a ver só com o ΔH. Tem a ver com outra questão. Tá? E aí você tem a situação B. Bom, a situação B é a seguinte. A entalpia final menor que a entalpia inicial. Aí você fala assim, bom, peraí. Se a entalpia final é maior que a inicial, então o sistema, a menor que a inicial, perdão, o sistema tem que jogar calor fora. Ele tem que se livrar de energia, porque o produto tem menos energia que o reagente, né? Então, o sistema libera calor. Libera calor. Tá bom? Aqui o ΔH do sistema é negativo. Beleza? Então, o que a gente precisa entender aqui é o seguinte: a mudança na entalpia, ela acontece por conta de uma mudança na substância, tá? E aí, qual é a questão também que é interessante da gente pensar? Bom, como é que a gente consegue perceber isso, né? Porque o calor, ele não é uma coisa que nós consigamos ver com os olhos, né? Mas nós conseguimos perceber o calor. Como que a gente faz? Simples. Para você saber se uma reação está liberando calor ou absorvendo, você vai medir a temperatura das vizinhanças. Então, você vai pegar a temperatura das vizinhanças e vai observar que há uma variação de temperatura. Quer dizer, você sabe o que está acontecendo pela vizinhança. Né? Vamos pegar um exemplo muito simples. Né? Quando eu queimo um pedaço de papel, eu sei que a reação está liberando calor porque eu me aproximo e sinto esse calor.
porque a temperatura da vizinhança, que é o ambiente, vai mudar. Né? Então, toda vez que uma reação libera calor, você vai perceber que ela está liberando calor porque a vizinhança, o ambiente, começa a esquentar. Né? Então, quando você faz uma reação na água, por exemplo, e a água começa a esquentar, você sabe que a reação está liberando calor. Você quer ver um exemplo muito comum disso? Quando eu jogo um ácido na água. Lembra que a gente estudou na parte de eletrólitos que quando a gente põe um ácido na água, o ácido ioniza e libera H+? Pois bem, essa liberação de H+ libera calor. E como é que eu descubro isso? Eu jogo o ácido na água e ponho um termômetro. A água começa a esquentar, esquentar, esquentar. Aí eu consigo perceber isso. Tá? Tem reações que absorvem calor. Absorvem calor. Reações que absorvem calor vão deixar a água mais fria, porque vão roubar calor da água. Né? Tem alguns sais que, quando colocados na água, vão dissociar, só que o processo de dissociação absorve calor. Então a água fica fria. É muito louco. Tá? Então, o que você pode guardar? Você pode guardar a seguinte regra. Ó, que vale a pena para entender. Isso que eu falei. Todo sistema que absorve calor, ele absorve calor da vizinhança. Então, ele resfria a vizinhança. Desculpa, tá? Mas eu vou ser repetitivo. Para quem está assistindo as aulas todas na sequência, vai saber que eu estou sendo repetitivo. Mas eu não tenho como deixar de lembrar a história do mecanismo de suor de novo. De novo. Né? Quando a gente transpira, o fundamento da transpiração é fazer com que a nossa pele perca calor. E é justamente por quê? Porque a água evapora. Para evaporar, ela precisa absorver calor, ela absorve calor da vizinhança. A vizinhança é sua pele. Né? Quando você põe álcool na mão, a sua mão fica gelada. Né? Essa temperatura aparentemente mais baixa que acontece na mão é porque o álcool está roubando o calor da sua mão para conseguir evaporar. Tá? Beleza? E as reações que liberam calor, a gente também pode citar aqui, né, no item B, seria as reações de combustão, né, gente? Queima. A queima. Queima é as mais famosas. Na queima, a reação libera calor e ela aquece as vizinhanças. Por isso a gente faz fogueira no frio. Então, ó, aquece as vizinhanças. Aquece vizinhanças. Beleza? Tranquilo? Podem tirar print para a gente continuar. Qualquer coisa me chama aqui, tá? Manda aqui no chat. Bom, continuando. Ó, agora, a gente está mostrando aquele gráfico de reação que absorve, reação que libera, só que usando as palavras reagente e produto. Nada de diferente. Né? Aquilo que você chamava de água líquida, água gasosa, água sólida, água líquida, enfim. Agora você tem produto e reagente. Tá bom? Você consegue reconhecer quem é o produto, quem é o reagente pela seta. Tá bom? Pela seta. Então, se a setinha está indo para baixo, quer dizer que esse é o estado inicial. Esse é o estado inicial. Tá? E aí ele vai para o final. Reação exotérmica. Tá? Estado inicial aqui, por causa da setinha, sobe, entalpia do produto, aquilo que eu estava falando, né? Entalpia do produto maior que a do reagente. Sem problema. Aqui, entalpia do produto menor que a do reagente. Tá? Beleza? Vou mostrar para vocês alguns exemplos de reações endo e exo. Tá? Vou botar aqui, vou trocar o slide.
Aqui. Tá? ΔH é o calor trocado com o ambiente durante um fenômeno. Beleza? Que pode ser físico ou químico. Processos endo tem ΔH positivo, processos exo, ΔH negativo. Acabou. É isso. Sem nenhum detalhe a mais. Tá? Aqui eu coloquei 2 exemplos de reações endotérmicas. A reação da esquerda, deixa eu dar um zoomzinho nela aqui, para quem gosta de doce, o processo de formação do caramelo, né? Na verdade, o caramelo é uma etapa intermediária, né? Se você aquecer o açúcar, esquentar, ele vai fazer isso aqui, ó, ele queima, tá? E o processo absorve calor, tá? A gente fala que queima, mas na verdade não é bem uma queima, né? Não é bem uma queima, porque não tem oxigênio, tá? Ele vai caramelizando. E aqui você tem um outro processo, ó. Opa, peraí. Aqui, ó. Aqui você tem um outro processo, tá? Formação de... Essa reação é famosa porque ela é uma reação de obtenção do ferro metálico, ó. Obtenção de ferro a partir do minério, tá vendo, ó? Isso aqui, gente, é a tal da hematita, tá? A reação acontece no alto forno. A gente vai discutir um pouquinho disso no final da parte de eletrólises, tá bom? Aqui são processos endotérmicos. Peraí, que eu quero comentar uma coisa com vocês. Quando você vai escrever uma equação termoquímica, vamos colocar aqui, ó. Equação termoquímica. Tem algumas regras para escrever a equação. Esse jeito que está escrito aí não é o jeito mais comum. A gente entende o que está escrito, eu até acho ele bem fácil de entender, mas não é o mais correto. Quando você vai escrever uma reação termoquímica, essa energia ela tem que estar fora da equação. Então você vai escrever isso aqui, ó. C12 H22O11 sólido virando 12C mais 11 águas, né? Você escreve assim. Aí aqui fora você põe o ΔH. Tá? Ele vai vir aqui. Esse ΔH, para você deixar claro para a pessoa que está lendo, né? Que a reação absorve, você vai botar um sinalzinho de mais e colocar o valor aqui. Tá? Isso é uma equação termoquímica. Beleza? Vocês vão ver, logo menos, que vai aparecer no ΔH uma bolinha aqui. Tá? Depois eu explico o que é essa bolinha. Isso para qualquer reação. Aqui é a mesma coisa. Ó. Vai ficar assim, Fe2O3, sólido, dando 2Fe mais 3CO2. E aí o ΔH aqui fora. Um sinalzinho de mais. Oi. Acho que está faltando o carbono na equação 2. Tá faltando aqui um CO, um C só, um Czítio, tá bom? Não, então, ó, toma cuidado, por quê? Porque dentro da equação, peraí, deixa eu colocar aqui de novo. Quando você põe a energia dentro da equação, você vai colocar ela do lado do reagente, aqui 3C, pronto. Você vai colocar ela do lado do reagente, como está na figura. Quando você vai colocar o ΔH fora da equação, você coloca ele do lado e coloca o sinalzinho de positivo para ele, tá bom? Isso para as endotérmicas. Nas exotérmicas, vocês vão ver que é tudo ao contrário. Tá? Beleza? Podem tirar print dessa. Aqui. 2 processos de combustão. A respiração celular, que está pegando glicose, transformando em CO2 e água, e a queima do etanol. Tá? 2 reações de obtenção de calor. Tá, nas duas, ó,
observa que a energia ela já foi colocada do lado do produto, diferentemente do primeiro caso. Então, reação endotérmica absorve calor, ou seja, o calor é como se fosse um reagente. A reação exotérmica é aquela que produz calor, ela gera calor. Ah, então o calor vai no produto. Tá aí, beleza? Equação termoquímica. Equação termoquímica. C6H12O6, aquoso, mais 6O2, dando 6CO2 mais 6 águas. Aí, ó. Dan, Oi, pode falar. associando com a biologia, eu posso afirmar que as reações catabólicas, elas são exotérmicas e as anabólicas são endotérmicas, ou isso não é uma regra? Não sei. Não sei. Porque, na verdade, a questão do catabolismo tem mais a ver com o fato de você detonar uma coisa, né? Quebrar ela. Puta, não sei. Tá aí, cara, uma boa pergunta. Se alguém souber, manda ver aí, porque eu não sei. Deixa eu pensar num exemplo de catabolismo que seja endo. Respiração. Ah, tá, endo, não. Não, que seja endo, porque tudo bem, a respiração é ok, né? Mas eu não sei, então, não sei se, por exemplo, quando você vai degradar uma proteína, por exemplo, quando você digere uma proteína, isso é catabolismo, será? Quando eu vou, por exemplo, degradar um aminoácido, porque Sim, porque aí tem algumas que são endo, viu? Tem algumas que são endo. Então, acho que não. Acho que não dá para generalizar, não, entendi. tá? Tudo bem, obrigada. Beleza? Agora, aí não tem como, né? Produção de energia não tem como. Fermentação, respiração, todos os tipos de fermentação, tá? E o mais legal da gente olhar para isso de uma forma interdisciplinar, né? Como você está fazendo, é chamar atenção para uma questão muito interessante. Uh, a fermentação, né? Que é um processo exotérmico, do ponto de vista energético, ele é exotérmico, libera energia. Mas ele libera menos energia. Ele é menos eficiente, né? Tanto é que na biologia vocês aprendem que o processo de produção de ATP é mais eficiente na respiração aeróbica do que no processo de fermentação. Essa questão está associada ao quanto você consegue oxidar o composto. Você consegue fazer uma ponte muito bonita com orgânica e inox. Porque o que acontece em última análise, né? A queima ou a respiração são processos de oxidação. Quando você pega a glicose e transforma em CO2, como está aí na reação da esquerda, ou como você pega etanol e transforma em CO2 aqui na da direita, o que você está fazendo é oxidando o carbono. E o carbono é um elemento cujo NOx varia demais da conta, mas muito. Então, quando você fala em oxidar o carbono, existem graus de oxidação. E por que a respiração é tão eficiente? Né? Não é à toa que ela foi vamos usar um termo meio inadequado, mas não foi à toa que ela foi escolhida pela evolução. Né? O termo escolhida é entre aspas. Ela foi selecionada pela evolução. Por quê? Porque ela é muito eficiente. E por que ela é tão boa? Porque ela oxida o carbono até o máximo possível, que é o CO2. Quando uma molécula qualquer, orgânica, é transformada a CO2, eu costumo brincar que é assim, você tirou todo o suco da laranja, sobrou só o bagaço. O que isso quer dizer? O carbono você não consegue mais tirar energia daquele processo. A oxidação do carbono dentro dos organismos vivos, né, foi a escolha para a produção de energia da evolução. Tanto os organismos que usam respiração aeróbica, e aí por que o carbono é tão oxidado, né, na respiração aeróbica? Por causa da quantidade de oxigênio disponível. Na fermentação alcoólica, na fermentação lática, na fermentação acética, você não tem oxigênio disponível na quantidade que a respiração tem. Então, é aquela história, a natureza dá um jeito de produzir energia, mas não é a mesma coisa. Não é à toa que os organismos, para terem grande porte, precisam de respiração aeróbica. Você percebe como está tudo conectado? Né? Um organismo que faz fermentação, dificilmente ele vai ficar muito gigante ou ele vai ser um predador, jamais, porque ele não consegue obter energia.
de maneira eficiente. Então, assim, nesse sentido, eu acho que vale a pena fazer essa conexão. A gente vai falar sobre isso um pouco aqui nos exercícios e na aula de orgânica também, tá? Essa ponte ela é bem bonita, ainda mais para vocês que vão para a área de biológicas, né? Tipo, é muito louco. Bom, beleza, vamos continuar. Então é isso, tá? Então é isso. Só uma outra questão que eu queria comentar, antes da gente ir para as técnicas, né? Como é que calcula o ΔH? Tá assim, assim, assim. Na prática, como é que eu meço o ΔH? A gente falou aqui que uma reação ela pode liberar ou absorver calor e que isso tem consequências na vizinhança, né? Então aqui tem uma figura que eu já podia até ter apresentado para vocês antes na aula de física, né? Não sei porque que eu não apresentei, que é um calorímetro. Olha ele aí, ó. Esse é o famoso calorímetro que a gente ouve tanto falar. Um calorímetro ele serve para várias coisas, né? Ele pode servir, por exemplo, para manter uma reação isolada termicamente, um sistema, né? Então, por exemplo, você pode usar um calorímetro para medir equilíbrio térmico, como a gente fez na física, ou você pode usar o calorímetro para medir o ΔH de uma reação, né? Esse calorímetro aqui, gente, ele é um modelo, uma representação de um calorímetro que é usado em laboratório para você medir conteúdo calórico de alimentos. Então, por exemplo, vocês já devem ter se perguntado, né? Ou não, sei lá, vocês já devem ter se perguntado, como é que eu vou falar uma coisa dessa? Não sei, né? Não sei se vocês já se perguntaram, como é que os caras conseguem medir as calorias que vem na comida lá? Você pega lá um pacote de bolacha, um pacote de bombom, né, uma amêndoa, sei lá. Tem lá o conteúdo calórico, né? Uma das técnicas bem simples para você já, né? Em algum momento a gente tem essa preocupação na vida, viu, gente? Se vocês não tiveram ainda, terão. Você olha e fala, opa, peraí, deixa eu ver o que eu estou ingerindo aqui. Ingestão consciente, né? Como é que os caras fazem, por exemplo? Vamos imaginar que eu queira, medir o conteúdo calórico de uma castanha de caju. Quero saber quantas calorias tem uma castanha de caju. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a castanha de caju aqui dentro, ó. Tá vendo? E vou queimar ela aqui dentro, tá? Ela vai ser queimada dentro de um recipiente para que o calor liberado aqueça a água que está em volta dela. Notem que aqui eu tenho inserido um termômetro. Então, vamos imaginar, por exemplo, o seguinte. Você tem ali dentro do calorímetro, geralmente nos calorímetros que são usados para fazer esse tipo de experimento, o que os caras fazem? Eles usam água. Então, no calorímetro eu tenho água, que obviamente eu conheço a massa, e eu conheço o calor específico da água. Certo? O termômetro, ele vai medir para mim a variação de temperatura. Só que ele mede a variação de temperatura da vizinhança. A reação não tem temperatura. A reação ela está acontecendo. Então você vai medir a temperatura de fora. Certo? Qual é meu raciocínio? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou calcular a quantidade de calor que a vizinhança recebeu. Então, eu vou pegar a massa de água, que está no calorímetro, vezes o calor específico dela, vezes a variação de temperatura dela. Vizinhança, tá? Peraí que eu escrevi errado aqui. Vizinhança. E aí, gente, o raciocínio é o seguinte. Presta muita atenção agora, porque agora vem uma coisa que, se não prestar atenção, vai meio dar uma bugada. Vamos supor que a vizinhança esquentou. Se a vizinhança esquentou, quer dizer que a vizinhança absorveu o calor.
Vizinhança absorve calor. Então, esse calor que você calcula é, na verdade, o calor que o sistema perdeu. Né? Então, o ΔH do sistema é igual a menos o calor que você calculou. Sacaram como é que os caras fazem no laboratório? Você sabe que a reação vai perder calor. Você não tem como calcular a temperatura da reação, gente. O negócio está acontecendo lá dentro. Então você calcula a variação de temperatura de fora. Pelo que acontece fora, você sabe o que aconteceu lá dentro. Tá? Agora, pode acontecer o contrário, né? Numa reação que a vizinhança esfrie. Então, ó, ΔH, ΔT, delta θ da vizinhança negativa. Então, quer dizer que a vizinhança perde calor. Tá? ΔH do sistema é sempre o contrário da vizinhança, né? Ó. ΔH do sistema, gente, é sempre o contrário da vizinhança. É porque, às vezes, o da vizinhança é negativo. Por exemplo, ó, quando o delta θ da vizinhança é positivo, o calor da vizinhança é positivo. Quando a vizinhança perde calor, portanto, ela resfria, isso aqui é negativo. Ó. Percebem? Cuidado que isso gera confusão. De uma certa maneira, a gente está usando aquele princípio que a gente usou na termologia, né? O que doado mais o que recebido tem que dar zero. Né? Lembra da aula de calorimetria? O calor doado mais o calor recebido, só que aqui nós não temos como medir a temperatura de um lado, que é a reação. Não tem temperatura de reação. Você tem um evento acontecendo e esse evento ou está jogando calor para o ambiente ou está roubando calor do ambiente. Tá bom? Eu acho que essa é a coisa mais complicada para entender. Tem muito aluno que fala assim, professor, então quer dizer que a reação esfria, a reação esquenta? Não, não, não. Não, não, não. Tá? Ok. Oi. Para que serve esse agitador? O agitador serve para o seguinte, para facilitar a distribuição de temperatura. Porque assim, o que acontece no negócio, né? Tipo, o negócio vai liberando calor pelas paredes. Para você conseguir fazer esse calor homogeneizar, né, em termos de distribuição, por termômetro medir uma temperatura ali correta, ele usa esse agitadorzinho, tá? Mas também não precisa do agitador, tá? Não precisa. É que quando eu vi, eu pensei que eles calculavam a partir da energia mecânica, né? Não, não, isso é outra coisa. A máquina do Joule, né? Que ele fez isso, né? Ele faz um agitador, aí ele eleva a temperatura da água. Não, é outra coisa. Tá bom? Então é isso, tá, gente? Agora, o que a gente vai fazer é discutirmos as 3 formas diferentes para se calcular ΔH. Tá bom? Para cada uma das formas eu vou dar um exemplo. E aí depois lá nos exercícios tem vários tipos, beleza? Bom, vamos lá então. Em ordem de frequência nos vestibulares, tá bom, gente? Eu coloquei os métodos em ordem de frequência. A maneira mais comum de você calcular ΔH, e eu diria para você que é a mais fácil, é o método 1, que eu chamo de método 1, tá? Não tem um nome específico. A gente vai calcular a entalpia, o ΔH, né? A partir da entalpia de formação das substâncias. A entalpia de formação é uma entalpia previamente tabelada que basicamente compara as energias das substâncias. Né? Vocês lembram que eu comentei no começo da aula que você não consegue medir de maneira direta a energia que está dentro de uma substância. Mas a gente consegue, através de algumas técnicas de matemática, calcular essa energia por comparação. Eu consigo, a partir de umas técnicas, que eu não vou entrar muito no detalhe, eu consigo criar uma tabela onde você ranqueia
as energias. Fazendo uma comparação um pouco mal feita, mas vocês lembram lá na pilha, quando a gente define uma tabela de potenciais? Potencial de oxidação, potencial de redução. E lembra que nessa tabela tinha um elemento que era usado como comparação, que era o hidrogênio? Aqui nós vamos fazer mais ou menos a mesma coisa. Nós vamos criar uma tabela de entalpias, onde algumas substâncias terão valor zero. Tá? Não é uma só. Algumas das substâncias terão entalpia zero. É muito importante que a gente comece essa discussão dizendo o seguinte: não é porque eu digo que uma substância tem entalpia zero que ela não tem energia nela. Não é isso. Quando você diz que uma substância tem entalpia zero, é que na escala de energia que você atribuiu, aquela substância tem valor zero. Mas você pode ter substâncias com entalpias maiores do que ela. Então você vai perceber na tabela aqui, por exemplo, que você tem substâncias com entalpia positiva. O que significa ter uma entalpia positiva? Que ela tem entalpia maior do que o zero, que é uma coisa, tá? Essa coisa, e tem as entalpias negativas também, né? Se você olhar na tabela, você vai ver que tem entalpia negativa. Vamos dar uma olhada aqui na tabela, para a gente dar uma discutida. Ó, aqui está uma tabela de entalpias. Percebam que a entalpia ganha o nome de entalpia de formação padrão. Padrão. Por que ela ganha esse nome? Porque ela é medida numa condição padrão. Como é que você sabe que ela foi medida nessa condição padrão? Porque ela tem essa bolinha aqui do lado. Ó. O que acontece, gente? Como a entalpia é uma coisa que você mede, ou seja, você tem que ir no laboratório para medir, a variação de entalpia ela está muito suscetível às condições do ambiente. A variação de entalpia depende da pressão, a variação de entalpia depende da temperatura, depende de uma porrada de coisa. Então, quando os caras vão medir essa variação de entalpia, eu preciso estabelecer uma condição fixa. Então, essa bolinha é só para dizer, olha, está na condição padrão, tá bom? Tá? Vamos colocar um lembrete aqui, colocar uma anotação aqui, ó, deixa eu... Condição padrão. A condição padrão ela se refere a 25 graus Celsius e 1 atm, tá? Você nunca vai ter que calcular uma entalpia fora da condição padrão. Não tem. No ensino médio a gente não faz isso, tá? Tem uma equação, quando a gente está no ensino superior, porque qual que é o problema dessa entalpia, né? Tá, e se a reação não estiver acontecendo nessa condição? Como é que eu vou calcular o ΔH dela? Por exemplo, você acha que quando você vai calcular um ΔH numa reação de combustão que está dentro do foguete, você acha que essa é a condição que está lá? Não é. Então, tem uma equação que você calcula o ΔH padrão e depois você joga esse ΔH numa equação e ele corrige ela, o valor, tá? Mas a gente não precisa saber, não precisa se preocupar com isso, não. Tá? Outra coisa que eu queria comentar é o seguinte: quem foram as substâncias cuja entalpia foi determinada como zero? Quem são elas? Se você olhar na tabela, você vai descobrir quem são as substâncias. Pode perceber que toda substância que está com entalpia zero é substância simples, certo? Aqui nós vamos destacar ó, o cloro, o bromo, o iodo, o grafite, carbono, o O2, só, tá? Só que tem uma coisa que eu queria comentar com vocês, que é o seguinte. Se você olhar, por exemplo, para o iodo sólido tem entalpia zero, mas o gasoso não. A mesma coisa acontece com o bromo. Ó. O bromo líquido tem entalpia zero, mas o gasoso não. Então, não é bem toda substância simples tem entalpia zero. Tá? As substâncias que terão entalpia zero têm 3 condições que ela tem que ter. Para você dizer, olha, a entalpia sua é zero.
tá? Então vamos lá. Deixa eu só escrever aqui, ó. Entalpia zero. Quem são? Do que se alimentam, né? Primeiro, a substância tem que ser simples. Ela tem que estar no estado físico previsto nessa condição. Então, assim, a entalpia ela não é calculada na condição padrão. Qual é o estado físico dessa coisa na condição padrão? Então, ela tem que estar no estado físico previsto a 25 graus e 1 atm. Dá uma olhada numa coisa aqui, gente. Deixa eu chamar a atenção de vocês para o que eu estou falando, pra vocês entenderem melhor. Olha aqui, ó. Por que o iodo sólido é zero e o gasoso não é? Porque a 25 graus Celsius, qual é o estado físico mais comum do iodo? Sólido. O gasoso não. A mesma coisa aconteceu com o bromo, ó. Por que o bromo líquido é zero e o gás não? Porque o estado líquido é o estado mais comum dele a 25 graus Celsius. Tá? O oxigênio é a mesma coisa. Tá vendo? Ó? O2, gás. Tá? O oxigênio líquido não é zero. O oxigênio sólido não é zero. Mas o gasoso é. Tá? Tudo bem? E outra coisa. Aqui, ó. A alotropia também influencia na questão, gente. Veja. O carbono ele pode aparecer na natureza pelo menos como dois alótropos, né? O grafite e o diamante, tá? Só que um desses alótropos tem mais energia que o outro. Então, o que tem menos energia vai ser o zero. Ele é o que tem menos energia, ele é o zero, tá? A gente diz que por ele ter menor energia, ele é o mais estável. Então, a substância tem que estar na forma alotrópica mais estável. Ela tem que estar na forma alotrópica mais estável. Percebe como não é só substância simples? A gente às vezes fala na aula, é substância simples, tem entalpia zero. Calma, vai devagar. Tá? Aqui eu coloquei, que eu peguei do livro, essa figurinha que eu achei ela bem legal, para lembrar vocês dos 3 alótropos famosos. Olha aqui, ó. Oh, Deus. Ó. O caso de alotropia do grafite com o diamante. Olha a diferença de entalpia deles. É pequena, tá vendo que é pequenininha? Mas existe, tá? Aqui, o oxigênio e o ozônio, que são os alótropos do oxigênio, né? O O2 e o O3, tá? E o enxofre, os 2 tipos de cristal do enxofre. O enxofre chamado monoclínico, que é esse de cima aqui, um cristalzinho mais claro, ó, e o rômbico, que é o mais estável. Tá bom? Beleza? Tranquilo. Outra coisa importante, né, em cima disso, que eu estou comentando com vocês, é o seguinte: toma cuidado, porque essa tabela ela é fornecida nos exercícios, tá? Ela é fornecida. Porém, como o examinador sabe desse problema da entalpia zero, ele não põe, às vezes, a entalpia da substância simples. Então, o aluno, às vezes, vem tirar dúvida e fala, professor, está faltando um dado aqui. Não, não está faltando, ele fez de propósito, tá? E mais uma outra coisinha, que eu queria também para a gente mostrar o exemplo de como que eu uso isso, é que vocês observassem, gente, isso é muito importante, tá? Que a entalpia, ela é medida por uma quantidade de substância. Uma quantidade, é sempre por mol. Isso é fundamental na hora de fazer conta, tá? Porque muitas vezes a reação, ela não vai consumir um mol só da substância. Ela não vai produzir um mol dessa substância. Ela vai produzir mais ou vai consumir mais, tá?
Beleza? Bom, vamos olhar para o exemplo, para a gente ver como é que essa coisa vira exercício. Peguei uma questão, tá? Peguei uma questão de vestibular aqui, tá? Para a gente ilustrar. Eu diria para você que ela é uma questão de média para difícil, porque ela envolve 2 passos. Vocês já vão entender o que eu estou falando. Ó, para obter energia térmica com a finalidade de fundir determinada massa de gelo, produziu-se a combustão de 1 mol de butano a 25 graus e 1 atm. A reação de combustão foi dada abaixo. Agora, olha o que ele me fornece. Ele fornece as entalpias padrão das substâncias citadas. Então, ele pegou aquela tabela que eu mostrei para vocês e tirou lá os 4 valores. Todos para 1 mol, tá? Beleza. Considerando que a energia proveniente dessa reação foi integralmente absorvida por um bloco de gelo a 0 graus Celsius e adotando 320 joules por grama o calor latente de fusão do gelo, a massa obtida de água a 0 graus é quanto? Percebe como é um exercício bem legal? Ele bota a química e a física grudada uma na outra. É um exercício de calor latente, só que você tem que descobrir o calor primeiro. É um quimole. O exercício em si é um quimole. Você quer saber qual é a massa de gelo que foi derretida, né? Então, ó, você tem assim, o calor absorvido pelo gelo é igual à massa de gelo vezes o calor latente. O gelo, galera, é a vizinhança. O gelo é a vizinhança. Este calor, ele veio de um ΔH de combustão. Combustão. O ΔH de combustão do metano. Do metano não, do butano. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o ΔH e jogar isso como calor. Porque é a mesma coisa, basicamente, né? Então, como é que eu calculo o ΔH? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a somatória das ΔHs de formação dos produtos. Vou somar tudo. Pegar todo o ΔH dos produtos, que é a entalpia final, e vou subtrair da entalpia inicial. ΔH de formação dos reagentes. Tá? Então, na minha conta, ela vai ficar assim, ó. ΔH de combustão é igual a... Eu vou abrir um colchete aqui. Quem são os meus produtos? Os meus produtos são 4 mols de CO2 e 5 mols de água. Então, eu vou pegar as energias da tabela. Vou escrever assim, ó. 4 vezes a entalpia de formação da água tá vendo? Ó, peguei o valor da tabela, menos 286 com o sinal, tá? E multipliquei ele por 4, porque aquele valor está por 1 mol, tá? Mais... Agora eu vou pegar o valor do CO2 e multiplicar por 5. 5 vezes menos 393. Aqui, e fecha. Tudo isso aí, gente, é a entalpia final. Oi. Acho que você trocou. Troquei, deixa eu ver. Não, peraí, 393 vezes 5. Ah, é verdade. Eu troquei os multiplicadores, né? Os Isso. multiplicadores. Aqui. É 5 aqui e 4 aqui. Então, 5 do CO2, da água, perdão, e 4 do CO2. Pronto. Tudo isso aqui é entalpia final. Agora eu vou abrir outro colchete. O ideal é que na prova vocês façam isso bem rápido, né?
Claro, tomando cuidado para não fazer que nem eu fiz. Agora vamos lá. Reagente. Quem nós temos de reagente aqui? Eu tenho o butano, 1 mol só, e 6,5 mols de O2. Tá bom. Então, let's go. Então vai ser a entalpia do butano, que é menos 126, mais... Eu vou deixar anotado, tá? 6,5 vezes 0. Só para a gente saber exatamente o que eu fui substituindo. Tá? Pronto. Aí vai uma dica bem rápida para quem for fazer prova discursiva. Quando você está fazendo uma prova de múltipla escolha, o cara não vai ver tua conta. Então você vai fazer isso aí em algum lugar. Essa conta que vocês estão vendo aí, você vai fazer ela no rascunho. Se você estiver fazendo uma prova discursiva, qual é o conselho que eu te dou? Deixa a conta montada, desse jeito aí. Por quê? Porque se você errar a conta e o resultado sair errado, o examinador consegue te dar um acerto parcial. Porque ele vai olhar a tua conta, ele vai perceber que está desenvolvida, e você errou a conta. Tá? Evite colocar só o resultado. Por quê? Porque ele não sabe como que você fez aquilo. Se você acertar, ele não vai te descontar. Porque ele não tem como provar que você colou ou não colou. Tá? Acertou. A não ser que esteja expresso lá, né? Escreva os cálculos, que geralmente eles põem. Tá? Beleza? Bom, vamos ver quanto que dá essa conta aqui. Claro que, né? Eu vou fazer com uma calculadora, né, gente? Porque não tem condição. Deixa eu ver. Talvez alguém já tenha feito aqui. Menos 1.430 e 1.572. Como assim? Ah, tá, entendi. Tá, agora entendi o que você fez. Menos 1.430 e menos 1.572. Maravilha. Aí, mais 126. Certo? Então, vamos lá. 1.430, 1.572, 126, 2.876. Deixa eu ver aqui. Delta H. Confere para mim aí, ó. Deu menos, já o resultado final, tá? 2.876. Beleza. Tá certo, confirmado. Então, agora veja só. Isso aqui é em quilojoules para 1 mol de gás. Tá vendo esse por mol aqui, ó? Esse por mol você pode entender como sendo por mol de gás queimado. Né? Por mol de gás queimado. Beleza. Porque ele fala, né? É para 1 mol. Esse calor vai no que mole. Esse calor ele vai no que mole. Tá? Claro que ele vai no que mole como positivo, né? Porque na nossa conta ele deu negativo porque a reação está liberando o calor. Mas para o gelo, esse calor é absorvido. Então fica 2.876 igual a massa vezes calor latente. Ó, nota uma outra coisa aqui, ó. Eu esqueci do 10 a terceira aqui, porque o meu ΔH, ele está em quilojoules. Ó, então vai ser assim, ó. 2.876 quilojoules igual a massa vezes L, calor latente. Olha lá. Tá? Daí a massa, então, vai dar, dividido por 320, aproximadamente 9. Dá quase 9 quilos. 9,10 a terceira gramas. Deixa eu ver se o pessoal está fazendo a conta lá. Isso, olha lá, beleza, valeu. 9 quilogramas. Tá aí, um exercício, sim, assim, simples não é, porque ele tem 2 etapas, né? Envolve 2 conceitos, mas é bem o que ilustra o que a gente pode esperar dessa técnica. Tá? É pegar, substituir e fazer a conta. Tranquilo? Tá aí, então, a técnica 1.
Beleza, vamos lá. Técnica 2. Técnica 2. A técnica 2 é uma técnica que, quando você olhar para o exercício, você vai falar, putz, é lei de Hess. Ela é a mais fácil de você identificar. Né? Vocês percebam que no exercício anterior, para que eu conseguisse desenvolver o meu cálculo, eu precisei de uma tabela. Tabela de entalpia de formação, certo? A lei de Hess, gente, ela é uma coisa muito legal, porque ela permite que você calcule o ΔH de uma reação sem saber a entalpia do produto e do reagente. Só que você vai receber uma outra informação. Você vai receber o que a gente chama de equações auxiliares. E a partir das equações auxiliares, você vai calcular o ΔH da tua equação final. Tá? Eu vou explicar para vocês a lógica e depois a gente faz o exemplo, tá? Como a gente estava comentando aqui. Deixa eu colocar para vocês aqui uma tela. Ó, antes de colocar essa tela, deixa eu ler com vocês uma coisa aqui, ó. Vamos ler juntos, ó. O calor liberado ou absorvido numa reação química depende apenas dos estados intermediários pelos quais a reação passa. É a soma das entalpias das etapas. Eu vou tentar explicar isso de uma forma concreta e como é que a gente usa isso a nosso favor, tá? Então, o negócio é o seguinte. Imaginem que você quer partir de uma substância A e você quer chegar num produto B. Então, aqui você tem um reagente, tá? Isso aqui é um reagente. E você quer chegar num produto. Só que, para você conseguir fazer isso, você não consegue fazer de uma vez só, né? Tem muitas substâncias que você não consegue produzi-las numa única etapa. Esse tipo de reação, né, que acontece em uma etapa só, a gente chama de reação elementar. Mas na química nem tudo é elementar, né? A gente pode citar uma série de exemplos, por exemplo, você pega a respiração celular, né? Quando você vê aquela equação, né, glicose mais oxigênio dando CO2 e água, aquilo ali, na verdade, não é uma equação elementar. Você tem uma porrada de etapas para chegar naquilo. Então, o que a gente vai imaginar? Vamos imaginar que, para A virar B, ele passa por uma etapa 1, onde ele vira uma substância X. Tá? Essa etapa tem um ΔH, que eu vou chamar de 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, etapa 1. A vira X com ΔH1. Beleza. Aí, numa segunda etapa, vamos supor que o produto da primeira etapa, né, que seria o X, ele vai virar Y a partir de uma outra etapa, portanto, com outro ΔH. Então, você terá uma etapa 2, onde a substância X produzida na primeira etapa se transforma, na verdade, em Y, com o novo ΔH. E aí, numa terceira etapa, o Y que foi produzido na segunda etapa, a partir de um ΔH3. Então, aqui nós teremos uma etapa 3. Esse Y, aí sim, vira B. Tá. Isso são etapas. O que a lei de Hess me diz? Se essas etapas constituem um processo global, e na verdade o processo global seria isso aqui, ó. Isso aqui seria o processo global. Este ΔH global pode ser calculado. Tá? A lei de Hess diz o seguinte, olha, o ΔH
global, que é o que você quer saber, ele, na verdade, é a soma dos ΔHs das etapas. É o ΔH1 mais o ΔH2 mais o ΔH3. Tá? É basicamente isso, o que faz muito sentido. Né? Então, tipo assim, olha, você gasta um pouco, você tem um pouco de energia na primeira parte, um pouco de energia na segunda parte, um pouco de energia na terceira parte, você soma as energias e você tem energia global. Tá bom? Isso é a lei de Hess. Tá? Onde está o problema dela? Onde que está a dificuldade dela? O examinador, ser da escuridão, não vai te dar as equações prontinhas para você somá-las. É aí que está a sacada. Ele vai te dar umas equações em que você vai manipular essas equações. Você pode manipular essas equações da maneira que você quiser. Você pode alterar os coeficientes, né? Você pode dobrar, triplicar, dividir por 2, do que você quiser. Ou você pode alterar a ordem, o que é reagente, o que é produto. Qual é o objetivo de você manipular as equações? Para que a soma das equações dê a global. Então você vai mexer nas equações até você perceber que a soma delas te dá a global. Quando a soma te der a global, você soma os ΔHs e chega na resposta, tá? O que ele vai pedir para você é isso aqui, ó. Tá? Esses ΔHs, eles são provenientes de equações auxiliares convenientemente manipuladas. Por você. Auxiliares convenientemente manipuladas. Tá bom? Mas é bem tranquilo, eu vou ensinar para vocês um truque. Não é um truque, tipo, é um jeito de pensar que, meu, é super fácil. Tá? Se você ainda tem dúvida nisso, vocês não vão ter mais. Beleza? Vamos pegar o exemplo para a gente ilustrar qual que é o Paranauê aqui. Vamos lá. Aqui, ó. O cara me deu 3 equações, que são as equações auxiliares, numeradas aí 1, 2, 3, e me deu a global. Tá? Um aviso, uma dica. Às vezes, ele não dá a global escrita. Ele conta no texto e você tem que montar a global, tá? Tem exercícios em que a gente vai fazer dessa maneira. Aqui não, aqui ele deu as equações auxiliares e queremos o ΔH da equação destacada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que essas equações 1, 2 e 3 sejam somadas e que, consequentemente, me deem a equação global, tá bom? Lembrando que, quando você altera uma coisa no ΔH, na equação, o ΔH ele vai sofrer alteração junto. Vou explicar para vocês por quê. Então, ó, eu vou começar olhando para esta substância aqui, ó. Na minha equação global, eu tenho a substância grafite, tá? Essa substância, ela está na equação global com 2 mols e ela é um reagente, certo? Então, eu vou olhar nas minhas equações qual equação que tem o grafite, onde eu encontro ela, né? E, bom, está na equação 2. A equação 2. Eu percebo o seguinte, na equação 2, o grafite está do lado dos reagentes e na equação global ele está do lado dos reagentes. Então, eu não vou precisar fazer nenhuma mudança de reagente-produto. Mas eu vou ser obrigado a multiplicar a equação por 2.
por 2. Justamente porque eu quero que apareça 2 grafites. Então, eu vou começar pegando a equação 2 e multiplicando ela por 2. Então, vou colocar aqui, ó. Equação 2 vezes 2. Então, vai ficar assim. 2 carbonos, grafite, mais 2O2, dando 2CO2. Tá? Como nós multiplicamos a equação por 2, o ΔH desta equação não é mais 393 negativo. Porque esse 393 negativo, ele é por mol de CO2, tá vendo? Quer dizer, quando eu produzia 1 mol de CO2, eu liberava 393. Só que como eu vou ter que multiplicar por 2, eu vou liberar o dobro de energia. Então, menos 786. Deixa anotado aqui. Agora, você já não põe mais por mol, tá, gente? Você já não põe mais por mol, porque não é mais por mol. Agora, eu vou olhar para o hidrogênio. Eu vou olhar para o nosso querido hidrogênio. O hidrogênio da minha equação, ele é encontrado na equação 3. Ele está na mesma situação da grafita. Ele está do lado do reagente, mas ele não está multiplicado por 2. Então, eu vou pegar a equação 3 e multiplicá-la por 2. Então, ó, equação 3 vezes 2. Né? Tem muito aluno que pergunta assim para mim, professor, mas e o CO2 e a água? Calma que eles vão se cancelar. Você vai se preocupando só com o que tem na equação final. O resto, se você fizer tudo certinho, a hora que você somar as equações, eles vão desaparecer. Eles vão desaparecer. Então, ó, vai ficar assim. 2H2 mais. Ali está meio oxigênio, né? Então, vou colocar vezes 2, dá 1O2. Vai virar 2 águas. Tá bom? ΔH. Você mantém o sinal, menos, né? Só que é a mesma coisa, ó. Tá vendo que ali está por mol de água. Por mol de água. Então, como eu vou... São 285,5 vezes 2. Dá 571. Menos 571. Pronto. Beleza. Percebe que a gente não necessariamente começa a manipular as equações na ordem que elas foram dadas. Você até pode fazer isso. Tá? Mas eu vou fazendo desse jeito. Eu vou olhando para as substâncias e vou ajustando uma por uma. Aí a última substância que eu vou me preocupar é o produto. O produto é o C2H4. Só que o C2H4, ele está na primeira equação, ele está na quantidade certa, mas ele está do lado errado. Então, numa equação, para você pegar um reagente e dizer que ele é produto, você tem que trocar a setinha de lado. Você vai inverter o sentido da setinha. Tá? O que a gente costuma falar assim, você vai inverter a equação. Então, a equação 1, ela vai ser invertida. Invertida. Então, você vai escrever ela de trás para frente. Você vai escrever ela assim. 2CO2 mais 2 águas beleza? Vai dar C2H4 mais 3O2. Tá? E o ΔH, você vai inverter o sinal. Faz sentido, né?
Porque o contrário de uma reação exotérmica é uma reação endotérmica. Então, quando você inverte a seta, é como se você estivesse fazendo a reação de trás para frente. Então, se a queima libera 1409,5, que é o que ele está mostrando, né? Quando eu pego CO2 e água e reajo ao contrário, isso vai absorver 1409,5. Tá? Beleza? Então, ó, se a gente fez tudo certo, quer dizer que o ΔH da reação ele vai ser calculado fazendo-se a seguinte conta. Você pegou o ΔH da equação 2 e multiplicou por 2, ó, foi isso aqui, ó. Pegou o ΔH da equação 2 e multiplicou por 2. Você pegou o ΔH da equação 3 e multiplicou por 2. E pegou o ΔH da equação 1 e inverteu o sinal. Essa é a conta que você vai fazer. Tá? Uma coisa interessante de comentar aqui é o seguinte, tá? Eu não sei exatamente como que é o nível de vocês em relação a esse assunto, mas para os alunos que já estão com um pouquinho mais avançados nesse nível, nesse assunto, vai a dica. Você não precisa escrever as equações. A gente escreve as equações para ter certeza do que está fazendo. Né? E como é que a gente tem certeza? Vamos lá. Vamos somar as equações. Ó, eu vou cancelar os dois CO2, ó, aqui. Eu vou cancelar as duas águas. E vou cancelar os oxigênios. Notem que aqui eu tenho 3 oxigênios e 3. Percebe que ao cancelarmos, a gente chegou na equação desejada. Tá? Então, a nossa conta está certa. Quer dizer, então, qual é a moral da história, gente? Se você conseguir perceber isso aqui, ó, sem precisar escrever as equações, você vai economizar um tempo. Né? Tem aluno que já bate o olho e fala, ó, essa daqui eu vou multiplicar por 2, por causa desses dois aqui. Essa daqui eu vou multiplicar por 3, por 2 também, perdão, né? Por causa desse 2 aqui. E essa daqui eu vou inverter. Então, o cara já pega o ΔH, multiplica por 2 vezes 2 o outro, e o outro invertiu o sinal, tá? Beleza? Deixa eu ver quanto que dá essa conta. Aí vocês vão fazendo aí também para ver se confere, tá? 786, 21, 5. Deu 52,5 negativo? Ou eu troquei o sinal? Não, acho que eu troquei o sinal. Não, tá certo. 786 mais 571. É, 52,5 positivo. No meu tá dando isso. ΔH da reação mais 52,5 quilojoules. Pronto. Braçal, né? Braçal. Beleza? Esse era o método 2. Agora a gente vai para o método 3. O método 3, ele a compreensão dele é um pouquinho difícil. Ele dá uma bugada na nossa cabeça. Do ponto de vista de dificuldade, ele é parecido com o primeiro método. Só que eu diria que ele exigirá um pouco mais de conta, dependendo da questão que você vai pegar. Talvez pelo fato dele ser mais trabalhoso, de ele ser um exercício mais cansativo, o pessoal não cobra muito, não cai muito essa técnica, tá bom? Vamos lá, então. Vamos passar para
para o método 3. Aqui. O método 3 ele é um pouco abstrato, pelo seguinte. Ele envolve um outro parâmetro de energia, né? Quando a gente fala em energia, a gente pensa em entalpia da substância como sendo um valor tabelado, né? Então eu consigo, a partir de algumas técnicas, mensurar a quantidade de energia que está dentro de uma substância. Até aí, beleza. Só que eu também consigo mensurar a energia de ligações. Lembrar que as ligações estão formando substâncias. Então, para eu ter uma substância química, os átomos precisam se ligar, né? Eu consigo associar a esta ligação uma energia. Então, eu tenho duas maneiras de olhar para a energia. Ou eu olho para a energia da molécula, que está dentro da substância armazenada, ou eu meço as energias de cada ligação da molécula. Percebe? É como se você fizesse uma mensuração de energias de partezinhas da molécula. Eu consigo calcular o ΔH conhecendo essas energias. Então, é muito importante que vocês atentem para as duas expressões que confundem alunos, que é o cálculo do ΔH a partir da entalpia de formação, que é o método 1, ou o cálculo do ΔH a partir da entalpia de ligação, que é o método que a gente vai entrar aqui. Tá? Bom, primeiro, para poder entender o método, a gente precisa entender como é que a gente consegue medir essas energias. Como é que eu meço a energia de uma ligação? Bom, a gente sabe que ligações, digamos assim, são eventos, né, que estabilizam os átomos. Ligações estabilizam átomos. Muito bem. Então, a gente pode pensar que quando os átomos estão ligados, a energia deles, átomos, é menor. É menor. Porque eles estão estabilizados. Quando os átomos estão separados, a energia é maior. O sistema está instável. Percebe? Estável e instável. Tá. Então, a gente vai pensar o seguinte. Tenta imaginar uma situação em que você pegue 1 mol de uma substância X e resolva quebrá-la de tal maneira que os seus átomos estejam separados. Tudo bem? Para isso, você vai precisar de uma energia para romper essas ligações. Esta energia vai ser chamada de entalpia de ligação. É a energia necessária para quebrar 1 mol dessas ligações. Tá? Só que acontece o seguinte, né, gente? Ligação é um evento que não é só quebrado. Quando uma reação química acontece, você tem eventos, moléculas que vão se desfazer e você tem moléculas que vão se construir, que vão ser construídas. Então, essa energia ela é muito louca. Por quê? Porque quando as ligações são quebradas, ela é absorvida pela substância. Então, a molécula absorve uma energia e quebra a ligação, né? A gente pode representar essa energia assim, ó. Aqui. Isso aqui seria entalpia de ligação, ó. Você pega a substância X2 e transforma ela em 2x. Tá? Eu estou pegando uma ligaçãozinha bem simples, tá? Para a gente poder entender o conceito. Agora, quando a ligação for construída, aí o balacobaco é o contrário. Porque ao invés da substância absorver energia, ela vai liberar. Então acontece um negócio assim, ó.
eu vou pegar 2 mols de um átomo isolado para formar 1 mol de X2. Vocês estão percebendo que eu estou sempre quebrando ou formando 1 mol? Aqui também a energia vai ser dada por mol, tá? Por mol. Nesse caso, a energia é liberada. Então, ó, uma coisa que você precisa lembrar é o seguinte, gente. A entalpia de formação, ela é dada. Não é dada? Ela é dada. Com um sinal. A entalpia de ligação, ela pode ser positiva ou negativa. Essa entalpia que eu estou mostrando para vocês aqui. Ela é positiva quando a ligação é quebrada. Agora, se a molécula estiver sendo produzida, se essa molécula for um produto, essas ligações estão sendo formadas. Aí você tem uma entalpia de ligação negativa. Então aqui, o problema que você tem que tomar cuidado aqui é que você vai ter que botar um sinal na conta. Vocês vão ver daqui a pouquinho. Tá? A tabela, ela vai trazer o número sem sinal nenhum. Nem mais, nem menos. É na hora de fazer a conta que você vai ter que decidir se o sinal é positivo ou negativo. Tá? É muito importante que você guarde a informação. Qual é? Para ligações quebradas, energia de ligação positiva. Então, para ligações quebradas. Para ligações formadas, energia de ligação negativa. Formação, tá? Beleza? Eu vou mostrar para vocês uma tabela desses valores para a gente poder entender um pouquinho melhor isso, tá? Com os exemplos e depois um exemplo para a gente fechar também a discussão. Vamos lá, então, peraí. Aqui. Aqui tem um monte de ligação, uma tabela, né, com um monte de ligações, com as energias em quilocalorias ou quilojoules, tanto faz. Aí vai depender do que o exercício pede, tá? Lembrando que uma caloria são 4 joules, aproximadamente, né? Bom, você tem ligação de tudo quanto é tipo, tá, gente? Ó, tem ligação, por exemplo, eu gosto de chamar a atenção de vocês para algumas questões que são bem interessantes. Ó, por exemplo, olha a energia de ligação quando você olha para a ligação carbono-carbono, que a gente fala na orgânica, né? Das ligações sigma, pi, né? O carbono, por exemplo, ligado simples, ele tem energia de ligação 347 quilojoules. Ou seja, para você quebrar 1 mol dessas ligações, a molécula tem que absorver 347. Para quebrar 1 mol. Se você quiser quebrar 1 mol de ligação dupla, olha o valor da energia como é maior. Tá vendo? Pega uma tripla, olha maior. Tá? E assim por diante. Você tem ligação de tudo quanto é tipo. Por exemplo, quando você compara uma ligação H, ela é mais forte do que uma ligação cloro-cloro, por exemplo. Quer dizer, ela precisa de menos energia para quebrar. Só que tem uma coisa que você precisa lembrar. Quando essa ligação se forma, se porventura ela se formar numa reação, essa energia que você está vendo, ela é liberada para o ambiente. Então, na hora de fazer a conta, você precisa saber, puta, essa ligação está sendo quebrada ou ela está sendo formada? É isso que a gente tem que ficar atento, tá bom? Tudo bem, gente? Oi, pode falar. Mas assim, a gente não poderia atribuir as entalpias, por exemplo, dos produtos como positivas e a dos. Não, dos reagentes como positivas e as dos produtos como negativas, necessariamente? Mas você acha que isso é atribuir? É aí que está a palavra. Quando você está fazendo isso, você não está atribuindo. Você está fazendo exatamente o raciocínio que eu estou falando. Só que você está fazendo rápido. Uhum. Quando você. Porque, para pensar o seguinte, né? Só para a gente situar essa discussão com a turma.
o que a Viti está falando é o seguinte, quem aprende isso no cursinho aprende a seguinte fórmula. Olha, quando você for usar ligação, você faz entalpia de reagente menos entalpia de produto. Essa é a fórmula. E essa fórmula, ela é o contrário da Fórmula 1, que é produto menos reagente. Então, eu gosto de chamar atenção antes de pôr a fórmula, porque a hora que você olha para a fórmula, você fala, puta, entendi agora. Agora eu entendi. Por que que aqui é reagente menos produto? Vamos parar para pensar. Pelo seguinte, quando o reagente, isso aqui é reagente, não é? Ó? Isso aqui é reagente. Quando o reagente vira produto, duas coisas têm que acontecer. Pensa comigo. Qual é a primeira coisa? Todas essas ligações que vocês estão vendo aqui, ó, do CH4 e do oxigênio, precisam ser rompidas. Os átomos precisam se separar para poder se reagir. Então, nessa primeira etapa, toda a energia que o sistema vai trocar é absorver calor. Absorve. Ele absorve calor para quebrar a ligação CH do metano e absorve calor para quebrar as dupla Os do oxigênio ali. Beleza, por isso que essa parte é positiva. Aí, quando esses átomos todos vão se juntar, então vai formar CO2, vai formar água. Essas ligações vão ser construídas. Por isso negativas. Porque a reação ela passa então agora a liberar calor para a vizinhança. Então é uma coisa muito louca, gente. Por quê? Toda reação ela tem um momento endo e um momento exo. Quando você estuda entalpia de ligação, você descobre isso. Qual é o momento onde ela absorve calor? Para romper as ligações. Por isso que o sinal vem mais aqui, ó. Né? Como as ligações aqui serão rompidas, ó, você sabe que toda essa energia é negativa. Então você já põe o sinal de menos aqui, ó, e já pega as entalpias dos produtos e põe menos em tudo, tá? Beleza? Deu para entender então? Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar esse exemplo. Haha. Vamos calcular esse ΔH aqui, ó. Deixa eu trocar aqui do lado. Deixa eu copiar a reação aqui. É metano mais 2O2 dando CO2 mais duas águas. Capite? E aí? Tá. Quando a gente vai trabalhar com entalpia de ligação, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar molécula por molécula e desenhar as estruturas, para eu saber que ligação eu vou quebrar, que ligação eu vou formar, né? Então, ó, a história é a seguinte, eu vou ter a molécula CH4, essa molécula vai reagir com duas moléculas de O2. 2O2. Tá. Vou formar CO2 mais duas moléculas de água. Pronto. Tá aqui. Agora eu vou pintar de amarelo todas as ligações que vão ser quebradas. Ligação quebrada, 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 quebrada e quebrada. Olha lá, os reagentes. Reagentes. E aí eu vou pintar de azul agora as ligações formadas. Formada, 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 formada. Então, a gente escreve assim, ó. Eu vou escrever aqui, ó.
o ΔH da reação é igual à energia de ligações rompidas mais energia de ligações formadas. Tá. Mas isso também pode ser escrito assim. A energia de ligação rompida são as ligações dos reagentes. Então, é entalpia de ligações dos reagentes. Tá? Então, é importante a gente associar aqui a situação. Ó. Oh, Deus. Ó, esta energia é a que entra para os átomos se separarem. Percebe como a gente tem que ter um conceito aqui lá da aula de ligação química? Né? Aquela história de que o átomo se liga e quando se liga a energia abaixa é fundamental para você entender isso. Né? Tipo, puta, o átomo quando está desligado, ele está com energia alta. Tá? Beleza? Agora, aí vem a parte em azul. Ó. Essa energia aqui é a que vai ser liberada. Como essa energia vai ser liberada, ela vem com sinal negativo, então. Então, eu vou escrever assim, ó. Menos a entalpia das ligações dos produtos. Então, quando a gente olha para a fórmula, só olhando para a fórmula, se você olhar, ela é o contrário da anterior, do método 1. Porque você está usando um outro parâmetro, tá bom? Beleza. Bom, agora é fazer a conta. ΔH igual a... Ó, ligação CH... Deixa eu ver aqui. Ligação CH. Vamos fazer em quilojoule, tá? Vamos fazer em quilojoule. 412,9, tá? Então fica assim, ó. 4 vezes 412,9 mais... Porque são 4 ligações que eu estou quebrando, né? Duas duplas do O. Duas duplas do O. A O é 497,8. Então, mais 2 vezes 497,8. Quer dizer, só para quebrar os reagentes, a reação já teve que absorver tudo isso aí. Agora, os outros valores vêm negativo. Tá? Percebe que agora a gente não adotou que o oxigênio tem entalpia zero? Porque você está usando a ligação química do oxigênio, é um outro parâmetro. Tá? Agora fica menos 2 vezes a ligação C dupla O. Ela vale 744. Confere para mim. C dupla O, ela vale 744. E menos 4 vezes a ligação OH. Como nós formamos duas águas, pessoal, ó, uma ligação, 2, 3 e 4. Então, fica 4 vezes a ligação OH, 462,3. 3. Tô fazendo a conta aqui. Deixa eu ver aqui. Opa, perdão. Eu tô... Tá, e quanto que dá tudo isso aí? Deixa eu ver aqui. 1.651,6 mais 995,6 menos 1.488. Tá, e quanto que dá aí tudo isso? O cara é mó folgado, né? Ah, eu não vou fazer, eu vou errar. Vou fazer pra quê? Eu vou errar? depois ser corrigido de novo? Menos 690. Pronto, tá bom. Como a gente usou em quilojoules, quilojoules. Pronto. Tá aí. Fechou? Beleza? Dúvida, gente? Ficou alguma dúvida? Conseguimos terminar bem em cima da hora. Bem dentro do previsto.